Primeiro o rei Carlos, depois o príncipe William. Tudo limpa, organizado e tradicional como sempre. Era assim que deveria ser. Mas, bem no fundo do Palácio de Buckingham, a altas horas da noite nevoada de Londres, aconteceu algo que iria mudar tudo. E quase ninguém fora dos muros do palácio sabia. Tudo começou com a princesa Ana. Ela sempre foi a pessoa estável, aquele que apareceu. Ficou quieto e nunca correu atrás de manchetes. As pessoas admiravam-na por isso, confiavam nela por isso. Mas Anne carregava algo pesado, algo que ela já não conseguia largar. Era um segredo. Uma que ela não tinha pedido, mas não podia ignorar. Um segredo da sua mãe, a Rainha Isabel II, escrito cuidadosamente antes de falecer. Um último desejo. Não partilhado com cortesãos, não anunciado ao público, algo só para Anne saber. E quando chegar à altura certa, reveal. O que dizia esta carta? E como afetará a família real? Continua a assistir para descobrir. A mensagem da rainha não mencionava Carlos. Nem sequer mencionou o William. Em vez disso, nomeou outra pessoa. Alguém inesperado. Alguém que a rainha acreditava que poderia salvar o futuro da coroa. Catarina, a princesa de Gales. O palácio estava silencioso nessa noite. Lá fora, o nevoeiro envolvia os portões de ferro. Lá dentro, por detrás de paredes espessas e longos corredores, Anne fez a sua escolha e decidiu que aquele era o momento perfeito para falar. Chamou o rei Carlos e o príncipe William para a encontrarem. Sem funcionários. Sem conselheiros. Só os três. A sala onde se encontraram era velha e séria. Cortinas pesadas. Madeira escura. Retratos de reis e rainhas a observarem das paredes. Anne não fez um discurso. Ela simplesmente desdobrou uma carta, amolecida pelo desgaste que tinha segurado inúmeras vezes, e colocou-a sobre a mesa. O Charles pegou primeiro. As suas mãos tremiam levemente. William inclinou-se para a frente, franzindo o sobrolho, lendo cada palavra 2 vezes. Ninguém falou. O relógio sobre a lareira tic-taqueava alto no silêncio. Lá fora, a cidade dormia. Al-Haya. A carta da rainha foi clara. Via Catarina não apenas como uma futura rainha consorte, mas como o futuro da própria monarquia. Acreditava que a sobrevivência da coroa não dependia de um rei, mas sim de uma mulher que o povo já amava. Alguém que conquistou a sua confiança. Não a herdou apenas. No início, Carlos reagiu. A sua voz quebrou o silêncio. Não é assim que mãe se faz, disse, quase para si próprio. O seu rosto parecia cansado, de alguma forma mais velho. Guilherme não disse nada. Limitou-se a olhar para a carta, com as mãos a abrir e a fechar no colo. A Anne não discutiu. Ela não estava ali para lutar. Ela estava ali porque a rainha confiou que ela seria a pessoa que lhes contaria. E porque, no fundo, Anne também acreditava nisso. Catarina era diferente. Ela não se enquadrava apenas no sistema antigo. Ela fez com que as pessoas acreditassem nisso novamente. William falou finalmente, em voz baixa. Por que é que ela não nos contou antes? Anne esboçou um pequeno sorriso triste. Talvez ela não achasse que estava pronto para ouvir isso. Ficaram ali sentados durante muito tempo. Os três, respirando o mesmo ar pesado, cada um sabendo que qualquer decisão que tomassem iria mudar tudo. Enquanto isso, do outro lado do palácio, Catarina estava sentada numa parte diferente do palácio naquela noite. Sem saber, tinha acabado de deitar George, Charlotte e Louis. Estava sentada perto de uma janela, com uma chávena de chá a arrefecer ao lado, a olhar para a neblina. Sentia-se inquieta, mas não sabia por quê. Ela não sabia que lá em cima, o curso da sua vida e o futuro da monarquia estavam a ser reescritos. Ela nunca tinha procurado poder. Ela apenas tentou fazer o trabalho discretamente e de forma adequada. Sorriu quando precisava de sorrir. Ouviu quando era a sua vez de ouvir e protegeu os seus filhos ferozmente. A rainha viu isso e acreditou que era mesmo disso que o futuro precisava. Assim, de volta à sala de reuniões, a carta estava entre eles como um ser vivo. Anne levantou-se finalmente e alisou a saia. Ela não esperou que Carlos ou William concordassem. Ela sabia o que a mãe queria. A verdade dita. O risco assumido. Seja qual for a nossa decisão, disse ela suavemente. O mundo está a mudar. Podemos mudar com ele ou ficar para trás. Ninguém respondeu. Mas, no silêncio, uma decisão começou a criar raízes. Silenciosamente, teimosamente. Como o primeiro raio de luz ao amanhecer. A monarquia que o mundo julgava conhecer já estava a mudar. Não com um grande discurso, nem com fanfarra, mas com uma única noite. Uma verdade sussurrada e uma mulher que nem sabia que estava prestes a ser chamada para história.
O que aconteceu depois vai chocá-lo. Por isso não vá a lado nenhum. A manhã seguinte chegou lentamente a Londres, pesada e cinzenta. Quando a luz finalmente se espalhou pela cidade, o Palácio de Buckingham mudou para sempre. Lá dentro, numa sala privada nas profundezas do palácio, estava prestes a começar uma reunião secreta de altos membros da realeza e conselheiros de confiança. Foi feito à pressa, mas não havia nada de rotineiro. O ar estava cheio de nervosismo e de perguntas que ninguém se atrevia a fazer. A princesa Ana foi a primeira a entrar. Não parecia uma rebelde, ela parecia um general a cumprir uma missão final. Na sua mão, uma simples pasta de couro. Dentro dela, uma carta que poderia abalar as paredes à sua volta. O rei Carlos veio a seguir. Usava uma máscara de calma, mas a tensão no seu rosto contava uma história diferente. E por último veio o príncipe William, firme e majestoso, embora os seus olhos mostrassem o fogo a arder por baixo. Este seria o momento em que tudo mudaria para sempre. Agora, Anne não perdeu um segundo. Ela pousou a pasta sobre a grande mesa de mogno e disse, num tom de voz que não permitia discussão: "Este é o último desejo de Sua Majestade. Não é meu, não é do Charles, não é do William, é dela." Todos se inclinaram, lendo a caligrafia limpa e cuidada da rainha. A sua mensagem foi clara. Catarina, que não nasceu na realeza, mas foi moldada pelo espírito e pela força, era o futuro. Já não se tratava de sangue. Era sobre coração, sobre sobrevivência. A rainha não tentou mudar oficialmente a linha de sucessão. Ela sabia que não era assim tão simples, mas deixou as suas esperanças bem claras. Catarina não deve apenas apoiar o próximo rei. Ela deveria ser rainha por direito próprio. A sala explodiu em sussurros. Choque. Meida. Raiva. O rei Carlos bateu com a mão na mesa, com a voz trêmula. Isso é uma loucura. Pensei que a noite passada fosse uma brincadeira. A sucessão não pode ser simplesmente reescrita. Anne sustentou o seu olhar, calma e firme. A mãe não ficou confusa. Ela tinha a certeza. Então, William falou, com a voz baixa, mas crua. E eu? O que acontece a tudo o que fui criado para ser? O rosto de Anne suavizou-se. Você ainda é vital. Você ainda é necessário. Mas para a monarquia sobreviver, precisa de mudar. A mãe viu isso. Ela queria que nós também víssemos. William olhou por baixo, com os punhos cerrados. Parecia uma traição, mas no fundo sabia. Viu Catherine enfrentar tempestades. Ele mal se conseguia suportar. Ele viu as pessoas apaixonarem-se por ela. Ela não procurou os holofotes. Os holofotes encontraram-na, e ela nunca deixou que isso a queimasse. Talvez, pensou ele amargamente, ela tivesse sido a verdadeira rainha durante todo o tempo. Agora o mundo continuava como se nada tivesse mudado. Nenhum anúncio foi feito. Nenhuma manchete gritava a verdade. Mas lá dentro, uma tempestade silenciosa crescia. Catherine, sem saber de todo o drama, continuou a fazer o que sempre fez. Visitando hospitais, confortando as crianças, lutando por causas de saúde mental. Cada aperto de mão, cada palavra gentil ligava-a mais fortemente ao futuro que a rainha tinha imaginado. Ainda assim, a pressão dentro do Palácio de Buckingham aumentou. Boatos vazaram. Os tabloides sussurravam sobre reuniões secretas e agitação real. E Anne, firme como uma rocha, manteve a linha. Ela sabia que não havia volta a dar. Era apenas uma questão de tempo até que o mundo descobrisse a verdade. Durante séculos, o Palácio de Buckingham foi um símbolo de tradição inquebrável. Mas depois da morte da Rainha Isabel, começaram a aparecer pequenas fissuras. Há momentos, o Palácio de Buckingham anunciou a morte de Sua Majestade a Rainha Isabel II. O rei Carlos III usava agora a coroa, mas não servia nele da mesma forma que servia nela. O seu reinado era esperado, mas não acolhido. As pessoas respeitavam a monarquia, mas muitos não tinham a certeza se ainda gostavam dele. Charles, com todas as suas paixões e opiniões, lutou para ser o símbolo constante que a sua mãe tinha sido. As cicatrizes do seu passado, o seu divórcio complicado, a sua longa jornada com Camila nunca foram totalmente curadas na mente do público. A coroa brilhava, mas o homem que estava debaixo dela tropeçava frequentemente. Ora, o príncipe William, por outro lado, carregava um peso enorme. No papel, ele era o futuro, jovem, identificável, real, mas cada movimento que fazia era observado. Cada erro foi ampliado. Até o seu casamento com Catherine, uma luz brilhante para a família. Foi uma faca de dois gumes. Quanto mais as pessoas a amavam, mais difícil era para William brilhar sozinho. E então apareceu Harry, disparando acusações do outro lado do Atlântico.
aprofundando feridas que nem sequer tinham começado a cicatrizar. William sabia que a monarquia estava em terreno movediço. Ele podia senti-lo todos os dias. Veja, por um momento após a morte da rainha, a nação uniu-se em luto. Mas essa unidade não durou. As sondagens mostraram que mais jovens questionavam se a monarquia ainda importava. Em locais como a Austrália e as Caraíbas, os apelos para romper laços com a coroa tornaram-se mais altos. A família podia sentir isso. A maré estava a mudar. A antiga lealdade estava a desaparecer. E não conseguiriam sobreviver apenas com a tradição. Precisavam de provar o seu valor mais uma vez. E no fundo, sabiam. Não houve conferência de imprensa. Nenhuma campanha de relações públicas os poderia salvar. Eles precisavam de alguém real. Alguém em quem as pessoas pudessem confiar. Alguém como a Catarina. E, de alguma forma, a rainha Isabel viu isso acontecer. Muito antes de o mundo reparar nas fissuras, ela já tinha feito a sua escolha. Discretamente. Sem alarde. Ela confiava que, quando chegasse à altura, aqueles que realmente amavam a monarquia seguiriam o seu exemplo. Ela viu o futuro, e ele tinha o rosto de Catherine. Não por direito de nascença, mas por esperança. E é aqui que começa a ficar interessante. Continue a ver para descobrir o que aconteceu a seguir. Ora, apesar desta revelação de Anne, algo mais perturbou a família real. E o facto é que as pessoas já não apoiavam a família real como antes. O rei Carlos não encontrou a paz. Noite após noite, ficava acordado, lendo livros de história antigos, procurando respostas de reis que governassem no meio do caos. O príncipe William encarou seu medo de forma diferente. Estava sentado no seu peito como uma pedra, pesada e imóvel, principalmente quando olhava para os olhos brilhantes e confiantes dos seus filhos. Ele queria acreditar que os estava a preparar para um futuro de serviço e honra. Mas e se esse futuro nunca chegasse? Catherine, porém, encarou o momento à sua maneira, com uma aceitação silenciosa. Ela viu o que estava a acontecer. Ela sabia que o mundo estava a avançar, independentemente de o palácio estar pronto ou não. Foi a sua calma, a sua resiliência, a sua falta de fome de poder que fizeram dela aquela que ninguém esperava. Mas talvez a coroa, fosse mais necessária. Ela nunca perseguiu a coroa, e talvez seja exatamente por isso. Agora, perseguir-a. Agora, para o mundo exterior, a fachada da monarquia mantinha-se intacta. Cerimônias, jantares elegantes e fotos reais requintadas. Mas, abaixo da superfície, uma mudança inesperada estava a acontecer. Uma falha geológica de combustão lenta estava a aumentar a pressão, ameaçando quebrar as fundações do palácio. No centro de tudo isto havia uma verdade demasiado perigosa para qualquer pessoa dizer. Porque a imagem perfeita da monarquia era mais fraca do que as pessoas queriam dizer. E agora, a Casa de Windsor, construída ao longo dos séculos, estava no limite, e o mundo assistiu, sustendo a respiração. Será que cairia? Ou surgiria de novo? Não através de linhagens ou leis, mas pela força silenciosa de uma mulher que nunca pediu uma coroa, mas que a poderia usar melhor do que qualquer outra pessoa antes dela. Vamos descobrir. Assim, como diz o ditado, nada fica escondido sob o sol para sempre. O desejo da rainha chegou finalmente aos que estavam fora do palácio, graças a algumas criadas que estavam a observar e a ouvir tudo o que se passava lá dentro. No entanto, nem todos apoiaram a decisão da rainha. Alguns argumentaram que foi errado que Catarina assumisse o poder enquanto o seu marido, o herdeiro legítimo, ainda estava presente. Alegaram ainda que Catarina passava a maior parte do tempo a cuidar de crianças e não tinha qualquer experiência em política. Por outro lado, outro grupo apoiou o desejo da rainha, acreditando que ela sabia o que era melhor. Este debate levou as pessoas a começarem a investigar a vida de Catherine. E o que descobriram vai chocá-lo. Assim, quando começaram a escavar, descobriram que Catherine Elizabeth Middleton nasceu a 9 de janeiro de 1982, no Royal Berkshire Hospital, em Reading. Não cresceu em castelos nem usou coroas, mas a sua família vivia confortavelmente e valorizava o trabalho árduo. O seu pai, Micah Middleton, era despachante de bordo, e a sua mãe, Carol, já tinha trabalhado como assistente de bordo. Do lado paterno, a família tinha raízes profundas na sociedade britânica, chegando a receber membros da realeza no início de 1900. Do lado materno, os seus antepassados eram mineiros de carvão, o que deu a Catherine um raro equilíbrio entre tradição e humildade. Quando Catherine tinha apenas 2 anos, a sua família mudou-se para Amman, na Jordânia, onde o pai trabalhava para a British Airways. Aí, frequentou uma creche de língua inglesa,
aprendendo cedo como se adaptar a novas culturas. Em 1986, regressaram à Inglaterra e estabeleceram-se em Berkshire. Catherine, agora com 4 anos, foi matriculada na escola de St. Andrew, onde rapidamente deu mostras de independência e maturidade. Mais tarde, começou a trabalhar em regime de tempo parcial e aprendeu a cuidar de si ainda jovem. Em 1987, algo de importante aconteceu. A mãe de Catherine, Carol, iniciou um negócio de venda de artigos para festas por correspondência chamado Party Pieces. O que começou como um pequeno empreendimento cresceu e tornou-se uma empresa próspera, proporcionando a Catherine e aos seus irmãos excelentes oportunidades educacionais. Mas, ainda mais importante, ensinou a Catherine o valor da paciência, da resiliência e da construção de algo significativo a partir do zero. Em 1995, a família Middleton mudou-se para Bucklebury, uma pacata aldeia rodeada de natureza. Catherine mudou de escola e acabou por se matricular no Marlborough College, onde descobriu realmente o que era. Em Marlborough, não era apenas mais uma estudante. Ficou conhecida pela sua liderança, especialmente como capitã da equipa feminina de hóquei em campo. Durante o tempo que lá passou, Kate Middleton ganhou também o exigente Prêmio Duque de Ouro de Edimburgo, mostrando que era determinada, trabalhadora e humilde. Nessa altura, foi também submetida a uma pequena cirurgia para remover um caroço na cabeça. Mas regressou aos estudos discretamente, sem dramas. Depois de terminar a escola, Catherine Middleton enfrentou uma decisão importante. Foi aceite na Universidade de Edimburgo, mas optou por tirar um ano sabático para explorar e crescer. Primeiro, viajou para Florença, onde estudou arte no Instituto Britânico. Depois foi voluntária no Chile pela Raleigh International, trabalhando em projetos comunitários e fazendo trilhos por paisagens difíceis. Chegou a trabalhar como marinheiro no movimentado porto de Southampton, sem nunca se esquivar a trabalhos duros e nada glamourosos. Por fim, matriculou-se na Universidade de St. Andrews, na Escócia, primeiro estudando psicologia e depois mudando para a história da arte. Catherine juntou-se ao Lumsden Club, organizando eventos de caridade e servindo as comunidades locais. Para ajudar nas despesas, aceitou um part-time como empregada de mesa, mostrando mais uma vez que não tinha medo de trabalhar arduamente nem de sujar as mãos. Ms. Andrews, algo transformador aconteceu. Catherine conheceu o príncipe William, tornaram-se amigos próximos e partilhavam o amor pela história da arte. Em 2002, a sua amizade floresceu em romance depois de se terem mudado para uma casa juntamente com outros amigos. Apesar do relacionamento crescente, mantiveram-se discretos, evitando a atenção do público. Mas em 2004, o mundo percebeu depois que foram fotografados a passar férias juntos na Suíça. A sua jornada não foi isenta de percalços. Em 2007, após anos sob intensa pressão mediática, Kate e o príncipe William terminaram brevemente. Mais tarde, Catherine admitiu que foi um momento doloroso, mas que a tornou mais forte. Ela lidou com a separação com dignidade e tranquilidade e ficou ainda mais confiante. Depois de alguns meses separados, reacenderam a relação, mais forte do que nunca. Durante o longo namoro, Catherine enfrentou o escrutínio público, ganhando mesmo a alcunha de Waity Katie dos tabloides. Mas ela nunca reagiu. Manteve-se calma, gentil e focada no seu próprio caminho. Depois, em novembro de 2010, o casal anunciou o noivado e Catherine começou a preparar-se para a vida real, voltando oficialmente a usar o seu nome completo. A 29 de abril de 2011, Catherine casou com o príncipe William numa cerimônia assistida em todo o mundo. Tornou-se Duquesa de Cambridge, iniciando uma vida de dever e serviço público. Mas mesmo com todas as expectativas reais, Catarina manteve-se ela própria, com os pés assentes na terra, gentil e cheia de força silenciosa. Nos anos que se seguiram, ela e William tornaram-se a imagem de um casal real moderno. Juntos, deram as boas-vindas a 3 filhos. O príncipe George, em 2013, a princesa Charlotte, em 2015 e o príncipe Louis, em 2018. Cada chegada trouxe alegria não só à família real, mas ao mundo. Apesar de tudo, Catarina equilibrou a maternidade, os deveres reais e o trabalho de caridade com elegância. A história de Catarina mostrou que tornar-se realeza não significava usar coroas. Era sobre coração, trabalho árduo e permanecer fiel a quem se é. Mas não foi só. À medida que o papel de Catarina na família real crescia, começou a brilhar não apenas como uma figura de graciosidade, mas como uma força apaixonada pelo bem. Ela não aparecia em eventos simplesmente por uma questão de tradição.
Ela envolveu-se realmente em causas que eram profundamente importantes para ela. O seu trabalho de caridade tornou-se uma parte definidora da sua identidade, provando que ela tinha encontrado o equilíbrio perfeito entre o dever real e a compaixão pessoal. Um dos seus atos mais tocantes aconteceu discretamente em 2018, sem procurar atenção. Catherine doou 18 centímetros do seu cabelo à Little Princess Trust, uma instituição de solidariedade que cria perucas para crianças em tratamento oncológico. Inspirada pelo seu cabeleireiro, Joey Wheeler, tomou a decisão em privado, um lembrete de que os atos de bondade mais sinceros são geralmente aqueles feitos longe dos holofotes. Foi um gesto simples, mas poderoso, ecoando a generosidade silenciosa que ela demonstrou durante anos. Agora, muitos pensavam que tudo isto era para as câmaras. Mas não foi porque muito antes de Catarina se casar com o príncipe William, Catarina já estava profundamente envolvida em trabalhos de caridade. Em 2007, Catherine Middleton organizou uma exposição de fotografia para angariar fundos para a UNICEF. Mais tarde, organizou uma discoteca de beneficência que angariou 100 mil libras para o Hospital Infantil de Oxford e para iniciativas de saúde mental. As suas primeiras visitas a hospícios e o trabalho com crianças doentes deixaram-lhe uma impressão duradoura, moldando o seu futuro como membro da realeza dedicada a causas que envolvem crianças e saúde mental. Depois de se tornar duquesa de Cambridge, o empenho de Catarina só se tornou mais forte. Poucos meses após o casamento, ela e William criaram um fundo de doações de caridade em vez de aceitarem presentes de casamento, direcionando o apoio para 26 organizações. Assim, quando estas descobertas foram trazidas à tona, algumas das pessoas que criticaram a decisão da rainha passaram a admirar Catarina. Mas a história não ficou por aqui. A próxima questão na mente dos observadores reais era esta: como se sentiria William ao ver a sua mulher tomar posse de algo pelo qual tanto lutou? Guilherme enfrentou o seu próprio crisol. As revelações sobre Catherine deixaram uma ferida que ele não sabia como curar. Amava-a intensamente, admirava a sua força e bondade mais do que conseguia expressar. Mas a consciência de que até a sua avó via Catarina, e não ele, como o futuro da monarquia, corroía-lhe a confiança. Ele questionou tudo. Ele foi suficiente? Teria sido demasiado cauteloso? Demasiado reservado? Demasiado sobrecarregado pelas expectativas impossíveis que carregava desde a infância? Agora olhava para Catherine de forma diferente, não com ressentimento, mas com admiração e uma certa reverência temerosa. Ela não pediu por isso, ela simplesmente tinha sido ela própria. E, de alguma forma, isso foi suficiente para captar não só o coração de uma nação, mas também a fé de uma rainha que testemunhou gerações de monarcas a ascenderem e a caírem. Mas em tudo isto, uma coisa se destacou. Resposta de Catarina. Muitos esperavam que ela dissesse simplesmente sim ou não ao desejo da rainha. Assim, quando lhe perguntaram se estava pronta para assumir a responsabilidade, a sua resposta chocou até o rei Carlos e Guilherme. Declarou calma e firmemente que, embora seja o desejo de muitos liderar a monarquia, é também o desejo de cada esposa manter a paz no seio da sua família. Portanto, ela precisava de tempo para pensar no assunto. Assim, embora Catarina ainda não tenha dado uma resposta clara, uma coisa que a sua resposta deixou claro é que a rainha fez a escolha certa, escolhendo alguém que pudesse equilibrar as pesadas exigências da coroa com as delicadas necessidades da família real. Então, o que acha da resposta de Catherine? Como interpreta as reações do rei Carlos e de William? E mais importante, como vê a decisão da rainha? Partilhe conosco a sua opinião na seção de comentários. Se gostou do vídeo, faça like, partilhe e subscreva o nosso canal.